Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Esporte na TV, aqui na Vale TV, nesta quarta-feira, dia 11 de maio. Eu sou Gustavo Hennemann, fico com você das 19 às 19h30 pelo canal 14 da NET, no 6 aqui para São Leopoldo e também nas redes sociais aqui da Vale TV, no Facebook, Instagram e no YouTube. Temos ainda também o site valetvplay.com. Bom, pessoal, para essa quarta-feira a gente vai falar um pouco de atletismo, que vem sendo já bastante disseminado aqui no programa, né? Na semana passada tivemos o Mário, né, Garcia da INH falando aqui com a gente. Anteriormente tivemos o Lira também falando sobre a INH e a Fevale, né? Então a gente dessa vez trouxe outro atleta da Universidade Fevale, né, que já representou a seleção brasileira júnior na categoria também sub-23, né, esteve sul-americano, pan-americano, fora do país, né, e está treinando atualmente lá no Instituto Ivoti, que é a Nayuri Rigo Krain. Muito bem-vinda, boa noite, Nayuri, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Bom, Nayuri, conta pra gente um pouquinho, você é atleta de heptátulo, né? Até estava no começo aqui nos bastidores a gente falando, vou conseguir falar essa palavra. Conseguiu. Consegui. Fala pra gente um pouquinho como é que funciona o teu esporte, né? Quais são as modalidades dentro do que tu pratica. Conta pra nós um pouquinho. Uhum. O heptátulo, então, ele é composto por 7 diferentes provas, somente do atletismo, né? Não envolve bike e natação. Então, sempre tem essa confusão, né? Sempre me perguntam se eu faço natação, se eu faço também a bike, né? Mas são provas somente do atletismo. São 2 dias de competição. No primeiro dia, então, a gente realiza 4 provas, que é o 100 com barreiras, o salto em altura, o arremesso do peso e o 200 metros rasos. Daí, no outro dia, a gente faz o salto em distância, o lançamento do dardo e o 800 metros rasos. Sempre nessa sequência. Ela é uma sequência mundial. Todos os heptátulos no mundo são feitos dessa forma. E daí, conforme a tua marca obtida em cada prova, existe uma tabela mundial também, onde tu converte a tua marca em pontos. Entendi. E no final, quem somar mais pontos ganha a competição, né? Ganha o heptátulo. Bom, a Nayuri resumiu um pouco, né, de como funciona o heptátulo. Mas, Nayuri, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória dentro do atletismo. Tu é aqui de Distância Velha, estava na Sub-23, agora também vai competir pelo adulto. Conta pra nós um pouquinho da tua trajetória. Eu iniciei, então, com 11 anos, através de um convite feito pela equipe municipal de Ivoti, né? Eu participei das Olimpíadas Municipais de Distância Velha, entre as escolas, né? A gente realizava, ainda hoje é realizado lá em Ivoti, as Olimpíadas de Distância Velha. Então, depois de competir o primeiro ano, um técnico da equipe de Ivoti me convidou para iniciar o treinamento lá no Instituto e representar a equipe municipal de Ivoti, né? Após o primeiro ano de treinamentos lá, eu recebi a bolsa, então, no Instituto. Ah, que legal isso. Desde a antiga 7ª série, né, hoje é o 8º ano, sim. Eu estudei lá no Instituto. Então, fiz da 7ª série até o 3º ano do ensino médio, me formando também professora através do curso normal, que é oferecido na instituição, né? Então, eu fiquei 5 anos lá, competindo por Ivoti. Depois eu recebi uma proposta, fui para São Paulo, representar uma equipe de São Paulo. Morei durante 1 ano lá e aconteceram várias coisas no cenário do Brasil, assim, do atletismo. A equipe acabou tendo que fazer alguns cortes e eu acabei retornando para o Rio Grande do Sul e voltei, então, a treinar no Instituto. Depois, então, recebi o convite de uma equipe de Santa Catarina para representar eles, né? Então, para mim, eu acabei aceitando, porque a equipe de Ivoti, ela é uma equipe mais a nível escolar. Então, eu não tinha retorno financeiro para seguir treinando, né? E para continuar, né, no meio do atletismo, eu precisava ter um retorno financeiro, né? Tem um clube também para poder representar, né? Federado. Exatamente. Então, a escolha de representar não mais o Rio Grande do Sul e Ivoti foi baseada mais na questão financeira, né? Então, hoje em dia, eu represento a equipe UCA de Santa Catarina
do município de São José, que é uma parceria com o município, né? Em Santa Catarina tem os Jogos Abertos, que é uma competição entre as cidades. E daí são todas as modalidades, não é só o atletismo, né? E as cidades prezam muito por essa competição. Então, eles investem muito... Tem um destaque, então. Sim, eles investem muito nos atletas, no esporte em geral, em prol dessa competição. Mas tu também recebe o auxílio da Universidade Fevale, também é isso? Sim, eu recebo bolsa através de créditos, né, na Universidade Fevale, e que é concedido através de um edital que leva em consideração os teus resultados, né? A tua trajetória nos últimos 2 anos, eles sempre contabilizam provas dos últimos 2 anos para esse edital, né? Daí, através dele, é concedido as bolsas que são revertidas em créditos para tu utilizar nas matérias. Tu está cursando, então, na Fevale. O que tu está fazendo de curso? Eu curso Arquitetura e Urbanismo. Não, achei que ia ser Educação Física, que ia vir, que é o normal do pessoal vir aqui falar. Bem diferente. Não, mas é uma área que tu gosta também, admira isso? Sim, é uma área que eu sempre tive bastante interesse, assim. E acabei por prestar o vestibular para arquitetura, passei. Hoje em dia adoro a profissão, assim, já trabalho com arquitetura também, eu faço estágios, né? E a faculdade é uma loucura, assim, né? Eu sempre costumo dizer que não é a faculdade mais difícil, mas é a mais trabalhosa, assim, né? Porque a gente fica fazendo projetos e mais projetos e alterações, então são várias noites em claro, assim, mas é uma paixão, assim, já. Digamos que foco para isso tem também, porque precisa ter isso dentro do esporte. Sim. Isso também já te ensinou ali, né? Já essa persistência, assim, né, de não abandonar um projeto. Isso. De continuar até o final, né? Com certeza o esporte me trouxe. E assim, né, como é que tu faz para... Claro, tu falou de virar à noite, mas como é que tu concilia isso? Teus estágios, universidade, mais competições? É uma dificuldade um pouco a mais, né? É bastante difícil, assim, não vou negar, é bastante cansativo. Mas, então, eu estagio de manhã. Eu fui estagiária 2 anos na Prefeitura de Ivoti, no Departamento de Planejamento Urbano, né? Então, eu estagiava 6 horas em Ivoti, na Prefeitura. Daí, à tarde, eu treinava e à noite ia para a faculdade, né? 3 turnos diretos. 3 turnos diretos e o 4º turno para fazer os trabalhos, né? Então, uma noite de sono, assim, bem adequada para um atleta, eu não consigo ter. Mas é uma rotina que eu sei que vai me trazer ganhos lá na frente, né? Claro. Então, hoje em dia eu já estou acostumada com essa rotina. Até quando eu tenho muito tempo livre, assim, eu fico meio perdida sem saber o que fazer, né? Sim, já tem que procurar o que fazer. Sim, mas às vezes a gente precisa desligar de tudo, assim, claro. e dar uma acalmada para depois voltar com tudo para a rotina, né? Sim, mas assim, também tem que ser pensado, né? Como todos os atletas pensam, né? Todos não, na verdade, digamos, no futebol nem tanto assim, mas muitos atletas que têm essa oportunidade de ter uma bolsa numa universidade, enfim, tu já está pensando não só no agora de ser atleta, mas lá na frente, tu já está pensando numa profissão, isso é importante também, né? Com certeza, porque a vida útil, assim, né, podemos dizer, do atleta, ela é muito curta, né? E então eu vou deixar de ser atleta, né, ali em meados dos 30, 35, né, que hoje em dia, com o avanço da medicina, a gente consegue prolongar mais a vida útil de um atleta, né? A gente vê atletas até no futebol chegando perto dos 40 anos. Mais até mais, né? No atletismo, o Justin Gatlin correu a última Olimpíada com 36, eu acho, 37 anos. Sim. Não me recordo realmente assim a idade. Mas... então, a gente consegue prolongar, mas depois disso ainda a gente espera ter mais uns 30, 40 anos, né, de vida. Então, tem que ter um plano posterior à carreira de atleta, né? E além dessa questão do posterior, às vezes, quantas carreiras a gente já viu também abreviadas, às vezes, né? Porque o atleta, tu corre o risco de uma lesão, de alguma coisa, né? Isso é um risco que se corre. Então, também é uma possibilidade tu ter, né, uma profissão depois disso. Não sei se tu já teve algumas lesões, como é que é para ti nesse sentido? Sim, eu já tive algumas lesões, já tive lesão nas 2 posteriores das coxas,
e uma lesão um pouquinho mais grave nos tornozelos. Eu rompi parcial o ligamento de um tornozelo, daí quando eu recuperei, eu rompi o outro, né? Por essa questão de compensação de força, acaba, né? A recuperação então, não é tão... Não vai deixar equilibrado tão rápido, né? Não deixa, infelizmente não deixa. E daí eu acabei por romper parcial o outro tornozelo, né? Daí foram mais alguns meses parada, né? Bom que vale a pena, né? Como tu disse, vale a pena estar... Vale a pena, assim, depois de recuperado, a gente parece que volta mais forte, volta com... dando uma valorização maior para aquele treinamento, para aqueles momentos ali. Porque tu é privado de fazer o que tu ama fazer, tu é privado de fazer a tua profissão. Então, quando tu te recupera de uma lesão, parece que te dá um gás, assim, para enfrentar os treinamentos mais fortes, assim. Bacana. Isso aí mesmo, tem que voltar mais forte, né? Porque a ideia é continuar competindo. E pelo que, né, até vou citar aqui, agradecer o Eduardo Betti, o assessor de imprensa lá da Universidade Fevale, que mandou um material para a gente se basear aqui para a entrevista com a Nayuri. Diz aqui no material, você 2 vezes campeã brasileira, né, Sim. Nayuri? Conta pra gente também um pouquinho dos teus campeonatos, das tuas competições que você venceu, né, dos teus principais títulos, para o pessoal também saber um pouco mais dessa tua trajetória. Eu comecei no atletismo e eu só fui ganhar a minha primeira medalha em campeonatos brasileiros depois de 3 anos treinando, né? Então foi um processo assim muito de adequação nos treinamentos, de treinamentos de técnica, porque a prova combinada, o heptátlon, envolve muita experiência, né? Então, a minha primeira medalha em campeonato brasileiro foi o 3º lugar na categoria sub-16. Depois eu fui conquistando outras colocações, né? E no ano de 2016 eu fui 2 vezes campeã brasileira. Antigamente a gente tinha o Campeonato Brasileiro Interclubes, que tu representava o teu clube, e o Campeonato Brasileiro Interseleções, que tu representava daí então o teu estado, né? Então eu fui campeã nas 2 edições do Campeonato Brasileiro e com isso eu consegui ir para o Campeonato Sul-Americano, né, representar pela primeira vez a seleção brasileira. E o Campeonato Sul-Americano foi na Argentina e eu consegui obter também a primeira colocação, né? Que legal. Então, a minha primeira medalha a nível internacional foi em 2016, na categoria sub-18. Depois de ser campeã brasileira, bater o recorde brasileiro da categoria e ser campeã sul-americana. E assim, Nayuri, quanto é gratificante poder ver que tu alcançou tudo isso e o que tu está buscando agora? É assim, inexplicável, não tem como a gente definir em palavras a sensação que é de ver o resultado de todo o teu esforço, da tua batalha diária ali dando certo, né? Colher os frutos, que para nós seria a medalha, né? Sim. Então, é um sentimento, assim, muito gratificante de trabalho cumprido e renova para tu cada vez ir em busca de objetivos ainda maiores, né? Sem dúvida. E quais são esses objetivos maiores? Pelo que eu vi aqui, tem uma ideia para 2024, é isso? Sim, a gente tem a ideia da Olimpíada de 2024. É um sonho, assim, que a gente sabe que tem muito trabalho pela frente para conseguir conquistar essa vaga na Olimpíada, mas existem 2 formas de tu ir para a Olimpíada, né? Ou tu obtendo o índice, que esse índice é bastante alto e bastante distante da minha marca atual, ou pelo um ranking mundial de pontos, onde tu compete, competições em diversos lugares, e cada competição que tu participa, tu vai somando pontos. É similar ao heptátlon, assim. Tu vai somando pontos e tu pode ser convocada pelo ranking de pontos, né? Então, se tu participar de competições a nível internacional, acumula mais pontos, né? Então, esse seria o principal objetivo, né? Além de, claro, melhorar as marcas para conseguir ir para competir fora também, né? Sem dúvida. Agora, a próxima competição que tu tens é nesse final de semana, agora que tá chegando aí. Sim. Vai representar a equipe de São José, que você comentou antes, né? Isso, exatamente. A UCA é o Campeonato Estadual Adulto de Santa Catarina.
Então, é uma competição muito importante, vai ser a minha segunda competição no ano. O heptatlo, ele é muito intenso, então a gente não... nós, heptatletas, a gente não compete assim todo mês, por exemplo, Sim, ou todo final de semana, como alguns atletas de provas individuais competem. A gente precisa de um tempo maior para preparar e para descansar também. Para recuperar toda... Para recuperar, exatamente. São 2 dias muito intensos de competição. Então, eu competi a primeira prova em São Paulo, na Copa Brasil de Provas Combinadas, em março. E agora, então, vai ser o meu segundo heptatlo do ano, né? O objetivo é melhorar a marca da competição anterior e passar dos 5.000 pontos, né? Para chegar estando entre as 5 do ranking brasileiro para competir o Campeonato Brasileiro Adulto, né? Que é o Troféu Brasil de Atletismo. E como é que tu chega, assim? Tá bem preparada? Teve algum percalço aí no meio do caminho? Então, eu estava vindo numa preparação muito boa, a gente estava treinando muito intenso depois da Copa Brasil de Combinadas. E acabou que na semana retrasada eu peguei dengue. Então... uma galera, né? O pessoal todo aqui na região, infelizmente, né? Porque a gente vê o pessoal falando que às vezes dengue é pior que Covid, né? Pior que a Covid. Dizem, né? Mas sintomas são fortes, o pessoal tá reclamando bastante, né? Até as autoridades têm que ficar atentas a essa situação. Exatamente. Lá na minha casa, né, os meus tios estavam uma semana antes. Olha só. Então, eu até fui para o hospital com um deles. E na semana seguinte, eu acabei sendo picada, né, e ficando com dengue. Eu não tive tantos sintomas, assim. Mas eu tive febre muito alta e muita dor no corpo. Assim, eu até achei que fosse devido aos treinos, né, que estavam bem intensos. Sim. Mas acabou que veio a febre, então, e a gente viu que não era, né, devido ao treinamento, e sim devido à dengue. Daí isso acabou por afetar a minha preparação em uma semana. Eu fiquei em torno de 7 dias sem treinar, né, não tinha condições. Repouso, né? Em repouso. E isso acabou me custando, assim, ó, alguns quilos. Então, eu perdi potência, perdi massa muscular. E eu senti bastante isso na semana passada, quando eu retornei aos meus treinamentos, né? Mas vou encarar essa competição do final de semana mais como uma preparação para o principal objetivo da temporada, que é o Troféu Brasil de Atletismo. Então, vai ser mais uma competição de preparação e para a gente saber agora os pontos que a gente precisa ajustar bem para chegar no Troféu Brasil na melhor forma. E quando é esse Troféu Brasil? O Troféu Brasil é do dia 23 ao dia 26 de junho. Ah, tá pertinho já também, né? Sim, um mês e pouquinho. Vai ser realizado pela primeira vez em muitos anos no Rio de Janeiro, novamente, onde ocorreu as Olimpíadas. Vai ser no Estádio Engenhão. Ah, legal lá. Ah, é verdade. É verdade que o pessoal comentou aqui que ia ser. O Mário até falou disso, né? Que vai ser no Engenhão lá, que o pessoal ainda estava usando para jogos de futebol, né? Enfim, sim. Mas é um melhor espaço, né? Seria a primeira competição depois da Olimpíada aqui, né, no Brasil. Além dessas competições, tu tem alguma competição além do Troféu Brasil? Pelo que eu vi aqui, tu tem alguma coisa pela Universidade de Fevale também, né? Sim, exatamente. A gente tem agora a seletiva estadual para o Brasileiro Universitário, né, o JUBS. Vai ser agora antes do Troféu Brasil, até dia 18. Praticamente uma semana antes. Uma semana antes. Vai ser realizada a seletiva ali em Porto Alegre, na Sojipa. E então os melhores atletas, né, os primeiros colocados de cada prova, então avançam para a segunda fase, que é o Campeonato Brasileiro Universitário, né, que vai ser em Brasília esse ano. E assim, dentro da tua preparação, a gente conversava também antes do programa começar, tem toda aquela questão de busca de patrocínios, que é uma coisa que o esporte, vários atletas enfrentam esse problema, né? Para viabilizar nutricionista, fisioterapia, academia, enfim. Como é que funciona isso para ti também? Está aberta a receber mais incentivos também? Como é que funciona? É bem difícil, né? E muitas vezes nós atletas temos receio de pedir algum auxílio, alguma parceria, né?
A gente gostaria de poder se concentrar mais no nosso trabalho do que em realmente ter que ir em busca de meios de sobreviver, né? Com isso. Então, atualmente, hoje eu não tenho acompanhamento nutricional. Eu busco me alimentar da melhor forma possível e com todas as coisas que eu já aprendi ao longo dos anos como atleta. Uma experiência que tu já A experiência, exatamente. Então, mas eu sinto essa falta de um acompanhamento mais especializado, né? E também em questão de patrocínio para viagens, todos esses custos, eu que tenho que arcar com isso, né? Sim. Eu recebo o salário do clube, mas então, para ir para as competições, a responsabilidade é minha na questão de deslocamento, né? Então, às vezes acaba sendo bem difícil, assim, para tu conseguir administrar tudo isso, né? E esse é um dos motivos pelo qual os atletas não são apenas atletas, né? A gente tem que ter um segundo trabalho, então, para conseguir complementar essa renda, né? Sim, sem dúvida. E o pessoal que está nos assistindo, assim, o pessoal pode patrocinar na Yuri? Como é que tá? Claro, Faz contato contigo, é Instagram, né? Alguma coisa Sim, o meu Instagram é Nayuri Rigo e é só entrar em contato comigo, eu posso fazer divulgação das marcas também. E a gente está aí para novas parcerias, né? E eu ficaria muito feliz se eu recebesse alguma ajuda, né? Porque o esporte ele tem que ser cada vez mais disseminado na nossa cultura, né? O esporte me abriu muitas portas. Eu consegui estudar em uma escola particular que eu nunca teria condições de pagar. Hoje em dia eu faço uma faculdade também através do esporte. Então, o esporte é uma ferramenta transformadora na sociedade. Então, a gente tem que disseminar ele como um todo. Assim, a gente tem muita cultura do futebol no nosso país, Sim, né? Que é muito difundido e eu também sou torcedora. Dificilmente olho não os tem jogos, quem não é, né? Quem não tem um time de Quem não tem um time do coração, né? Isso, Então a gente cresce aprendendo a amar, mas a gente tem como também abranger os outros esportes, né? A gente tem como abraçar os outros esportes. A gente pode ser também grandes potências mundial em outros esportes, né? Assim como os Estados Unidos não é só um esporte que eles vão super bem, né? Sim, é uma gama de esportes que é devido ao investimento e à cultura deles com base nisso, né? E até só para a gente já está indo para a parte final do programa, o esporte, assim, o heptátulo, ele não é, digamos assim, tão difundido aqui na nossa região, né? São poucos atletas que eu vejo, né? Que você é uma das principais, digamos assim. Como é que tu vê também aquela gurizada que está lá no Instituto Ivoti, quando te vê treinando lá também, como é que é esse carinho também que tu deve receber deles? É muito bacana, assim, principalmente pelas crianças que estão lá na escola, assim. Eles te veem como um modelo e até quando eu uso roupa da seleção, eles conhecem a bandeira, eles perguntam e eles ficam muito animados, assim, poxa, alguém que é aqui da nossa escola, do nosso município, pode chegar lá, né? Então, eu também posso chegar lá. E foi isso que eu percebi quando eu cheguei na equipe, né? Tinham outros atletas que também já tinham tido essas experiências de representar o nosso país em outras competições e eu me espelhei neles. Então, hoje em dia, eu busco ser um modelo também, tanto para as crianças quanto para os adolescentes lá da escola e da equipe municipal de atletismo, né? Então, eu sou a mais velha treinando lá na pista, né? Lá no Instituto Ivoti. E eu procuro, assim, sempre auxiliar em tudo que eu posso, os mais novos, dando algum conselho, ajudando em questões técnicas, assim. Eu acho que o conhecimento, ele tem que ser disseminado, né? E essa minha veia para docente, né, pela formação docente, me puxa, assim, um pouquinho para esse lado. Então, eu busco fazer o meu melhor, tanto para minha realização profissional, né, em função da minha família também,
quanto para mostrar para eles que sim, que eles podem, que apesar da gente não ter uma pista oficial, que apesar da gente não ter uma pista sintética para treinar, muitas vezes o que conta também é a tua dedicação, o quanto que tu está disposto a fazer aquilo dar certo, sabe? Então, por exemplo, em dias de chuva, eu treino no asfalto, eu treino na rua, a gente tem que adequar. A gente vai... claro que não é a situação mais adequada, Sim. mas quando tu quer chegar em algum objetivo, tu consegue, tu ultrapassa barreiras, né? E sobre a questão do heptatlo, infelizmente, aqui no nosso estado, a gente não tem mais o campeonato estadual realizado em 2 dias. Então, não pode fazer nem heptatlo, nem o decatlo, que é a prova combinada masculina, né? Então, isso já faz alguns anos, na verdade, desde 2016, quando eu fui para São Paulo. Eles optaram por tirar o heptatlo por questão de redução de custos. Então, ao invés de realizar o estadual em 2 dias, é realizado em somente um dia, né? Então, não pode fazer o heptatlo porque não há tempo e não poderia valer como uma marca oficial, né? Entendi. O heptatlo ele precisa necessariamente ser feito 4 provas num dia, 3 provas no outro. Tem que segurar também, né, a questão toda a saúde também dos atletas, tem que pensar nisso, né? Sim, sim. É uma pena, né? Porque a gente eu tenho colegas de treino que treinam comigo e fazem, então, provas combinadas e precisam ir para outro estado competir. Ou competem só o Campeonato Brasileiro no heptatlo, sabe? Isso é muito ruim, porque tu precisa de uma preparação antes. Tu precisa dessa vivência de competição. Tu fazer um heptatlo, tu fazer 7 provas, não é a mesma coisa que tu ir num estadual e fazer 1, 2 provas. É muito diferente, né? Então, infelizmente, a gente não tem mais o heptatlo aqui no estado, então por isso que não é assim tão difundido, né? Sim. Bom, a gente está chegando ao final do Esporte na TV. Nayuri, muito obrigado pela tua participação aqui, seja bem-vinda e boa sorte nas tuas competições agora daqui para frente. Muito obrigada também pelo espaço, por todas as pessoas que estão assistindo. Espero que vocês tenham gostado do atletismo e possam também conhecer um pouquinho mais desse esporte que é tão democrático, né? Que envolve tantas possibilidades para pessoas com as suas características mais variadas. Tá certo. Muito obrigado, então, a Nayuri. A gente volta nesta quinta-feira com mais Esporte na TV, aqui na Vale TV. Tchau, tchau.